Olá, seja bem-vindo, você ouvinte Band News FM, sintonizado com a gente em mais um Band News em Forma. O Brasil está envelhecendo e rápido, dados do IBGE mostram que já na próxima década o número de pessoas com mais de 60 anos deve superar o de crianças aqui no país. Um novo cenário com desafios importantes, como viver sem perder a saúde, com longevidade, se mantendo ativo com o esporte como aliado. Esse vai ser o nosso tema no Band News em Forma de hoje, né, Camila Riche? Isso, Isabela, é um prazer estar aqui com você, com os nossos telespectadores e ouvintes. A gente vai falar sobre quem quer viver muito, né? Aproveitar essa vida boa que a gente tem durante muitos anos ainda. Eu acho que a gente, e de uma maneira gostosa. Então, eu acho que falar sobre longevidade é fundamental e não precisa esperar chegar, né, Isabela? A data, né? A partir de agora estou velho, não, né? Isso que a gente vai falar hoje. Esse não é um episódio só para 60 a mais, não. É para a gente construir uma longevidade desde o início, do momento em que você está ouvindo esse episódio. E para isso, recebemos o professor de Educação Física, Humberto Peixoto, e o médico geriatra do Hospital Sírio-Libanês, Vitor Dornelas. Humberto e Vitor, sejam bem-vindos. Doutor Vitor, eu já quero começar perguntando sobre esse marco dos 60 anos. Se procurar um geriatra, tem que acontecer no dia seguinte ali da certidão de nascimento, quando os 60 anos baterem na porta, ou se a gente pode pensar em envelhecimento de uma forma contínua antes dessa marca chegar. Pergunto isso porque tem alguns colegas aqui na redação e fora dela que já tem geriatra antes mesmo de marcar os 50 anos, então já pensando em envelhecimento saudável. Isso faz sentido? É uma indicação? Bom dia, muito obrigado aí pelo convite. Acho que é um tema bastante interessante, então espero que a gente consiga aí ajudar bastante, muita gente falando sobre isso. E sua pergunta é bem interessante pelo seguinte: eu estava fazendo uma estatística outro dia no consultório com a minha secretária e 30 a 35% dos meus pacientes no consultório têm menos de 60 anos. E é interessante que boa parte deles são filhos ou netos dos meus pacientes idosos. E isso vem de uma demanda própria dessas pessoas, porque às vezes vem a forma como o avô ou o pai envelheceu e querem tentar fazer algo diferente para chegar ali também, para conseguir envelhecer, mas de uma forma um pouco melhor, um envelhecimento ativo, vamos dizer assim. E não, a resposta é não. Não existe uma idade cronológica cravada onde você um dia não é idoso e no outro dia você se sente idoso. Isso, pela lei, sim. Mas 60 anos é um marco, você passa a ter direito de uma série de questões. Epidemiologicamente, você muda de pirâmide, mas a resposta é não. A idade ideal é a partir do momento em que você começa a se preocupar com o seu envelhecimento. O envelhecimento, ele é uma questão muito dura, né? Envelhecer é acumular perdas, é perder o cabelo, é perder o colágeno da pele, é perder a mobilidade, e acho que o nosso papel como geriatra é fazer com que essa série de perdas seja uma coisa suave, gradativa e muito mais agradável e tranquila do que um furacão categoria 5 que sai arrancando tudo. Porque ao mesmo tempo em que envelhecer é muito duro, e eu falo isso todos os dias no consultório, envelhecer é um privilégio. Porque quem conseguiu chegar até ali, então de fato tem esse privilégio, e acho que a nossa função ali é tentar trabalhar e tentar corrigir os fatores de risco e tentar de fato mostrar o que é importante e o que não é para os pacientes, para que eles possam realmente aproveitar essa fase da vida que muitas vezes dura muitos e muitos anos, né? Eu tenho paciente de 105 anos no consultório. Doutor Vitor, você falando isso, né? A gente vem com aquela. Primeiro que eu acho maravilhoso você ter falado que normalmente quem procura os mais jovens é porque são parentes, né, ou conhecidos. Ou seja, o exemplo, mais uma vez, mostra para gente em tantas fases da nossa vida que ele é crucial. Né? Ou quando você educa, ou quando você pratica uma atividade ali durante, né, uma meia idade. Então, na hora que você sente aquilo na pele, vê alguém do teu lado, você vai atrás do exemplo, né?
E você tocou você falou uma coisa sobre as perdas. E a gente costuma socialmente escutar muito em rodas de conversa sobre aquela pessoa tem um problema de DNA, né? Data de nascimento antiga, né? Eu escuto isso muito nas rodas de amigos meus, 50, 60 mais, e eu falo, ok, mas o que que a gente falaria para essas pessoas que falam isso e não vão resolver o problema, sabe? Porque a gente jogar isso, realmente, a gente já sabe, como você disse, que o envelhecimento é uma coisa difícil e que vai acontecer, é inerente, né? Quem está vivo vai passar por isso. E como que a gente, então, não, assim, não se conscientiza, tipo, aí agora já era, não tem mais volta. O que que a gente pode dizer? Porque a gente sabe que tem. Inclusive, a sua especialidade é exatamente isso, é amenizar. E quais são os resultados de você amenizar, né? O que que a gente está ganhando com isso? Não, perfeito. Sempre há o que se fazer, sempre, pelos nossos pacientes, seja desde questões mais simples, como resolver uma questão muito pontual, aguda, que lhe incomoda ali, até pacientes que você. Vou dar um exemplo. Recentemente eu tive um caso muito emblemático no consultório de uma paciente, eu conheci ela esse ano. E ela tem 100 anos. E eles me chamaram num contexto de que ela estava tendo complicações por conta de remédios para dor. Ela tem uma artrose gravíssima de quadril. E por conta disso, remédios para dor e complicações, ela internou e um colega cirurgião me chamou para vê-la nesse contexto. E depois que a gente tirou ela do quadro agudo, eu comecei a acompanhá-la em casa e tudo mais. Eu assisto muitos pacientes em casa. E eu perguntei, eu falei, e por que que a gente não resolve esse problema do quadril? Aí ela, doutor, mas eu tô tentando há 10 anos encontrar alguém que me opere e ninguém opera. Quando eu tinha 90 anos, eu fui ao ortopedista, ele falou, imagina, não vamos operar, a senhora já tá com 90 anos. E é como se a pessoa no auge, assim, da sua empáfia dissesse qual é a idade biológica que essa paciente pode ou não pode fazer uma cirurgia. E detalhe, ela tinha e ela tem condições clínicas para isso. Aí, aos 95 anos, essa paciente viveu mais 5 anos com dor, negaram a cirurgia de novo para ela. E aí a gente conheci ela agora há pouco tempo, né? Esse ano, ao longo desse ano, e a gente operou ela. Eu não, mas eu fiz todo o pré-operatório, acompanhamento e pós, e o pessoal da físio, educador físico e tudo mais agora no pós-op, essa paciente fez uma prótese de quadril aos 100 anos. E assim, eu duvido que muita outra especialidade encarasse isso. Mas não é porque a gente veio para fazer uma mágica e tudo mais, não, é porque a gente conhece o envelhecimento e porque a gente aprendeu a ver isso e porque essas pessoas vão existir cada vez mais. As pessoas vão viver 100 anos, as pessoas vão viver mais do que 100 anos. Essa paciente toma 2 remédios de uso contínuo. E ela está vivendo sem dor agora. Ela foi operada aos 100 anos. Então, assim, a gente precisa mudar muito a nossa visão do envelhecimento. Existem muitas questões que a gente consegue ir corrigindo, ir amenizando, ir atenuando, para que a gente consiga viver bem. Entrando a jogar aqui para discussão um pouco, porque acho que é muito do tema do nossa conversa aqui hoje. Vai muita gente no consultório em primeira consulta com ideias muito irreais, né? Quero quais vitaminas, quais suplementos, quais as coisas que eu quero tomar para envelhecer muito bem e tudo mais. E cada vez mais eu vejo isso no consultório. Cada pessoa tem uma trajetória de envelhecimento, mas existe uma coisa muito incomum entre as pessoas que envelhecem bem. Envelhecimento ativo são pessoas que estão com 80, 90 anos, morando sozinhas, dirigindo, controlando a própria vida. E o fator comum para que se envelheça ativamente, envelheça bem, é fazer atividade física regular.
Humberto, vou jogar para você, então, a Organização Mundial da Saúde já aponta que a atividade física regular pode reduzir, inclusive, em até 30% o risco de quedas em idosos. A gente está falando, além de um envelhecimento saudável, de uma qualidade de vida e de uma proteção, para que eles tenham uma estrutura muscular que consiga fazer as coisas básicas, mas também que não chegue a momentos de quedas que a gente sabe que podem ser perigosos. Você tem Sim. experiência e tanto com essa fase da vida, adoro acompanhar seus vídeos na internet com seus alunos. Como que é lidar com eles nesse período da vida? Há uma resistência ou você encontra os alunos muito mais dispostos a fazer atividade física? Não, eu vou até fazer uma introdução aqui para vocês, se vocês me permitem. A educação física, ela entrou na minha vida de uma forma que eu não esperava. Eu sou engenheiro de produção de primeira formação. Eu entrei na educação física muito ao contrário do que o meu pai na época queria, foi professor de educação física, mas foi um atleta de alto rendimento aqui no nosso estado. E um belo dia, resumindo para a história não ficar muito longa, eu vi o meu pai sofrendo uma queda, quebrando o fêmur, diagnosticado com Alzheimer, e todo mundo olhou assim, cara, como assim o Zamba, que era aquele atleta, aquele resumo de saúde que todo mundo via assim, tá de cadeira de rodas, está com uma demência. Foi quando que me deu um estalo, falou, pô, preciso ajudar o meu pai. Entrei na educação física e o meu primeiro paciente, digamos assim, foi o meu pai. Entrei, pedi um estágio voluntário numa academia para atender o meu pai. Eu não tinha ideia de trabalhar com envelhecimento. E estudando, estagiando dentro de uma academia, isso há bons anos atrás, comecei a atender o meu pai e em questão assim de semana a semana eu conseguia ver a melhora dele. E aquilo para mim me batia muito forte porque eu achava, cara, como assim? Ele tá só fazendo os exercícios propostos, o que a gente está estudando. E eu conseguia ver a melhora do meu pai até o ponto que ele voltou a andar novamente. E aquilo ali foi muito forte para mim porque eu me nichei no envelhecimento, no atendimento para grupos especiais, como a gente gosta de chamar. Quando eu vi, eu já estava muita gente me procurando para começar o atendimento logo depois que eu me formei. E a principal característica de todos os pacientes que vêm me buscar é a resistência. A maioria é muito teimosa, a maioria não quer, a grande maioria nunca fez exercício físico. E o papel fundamental que eu falo, tanto para os pacientes quanto com a equipe que trabalha comigo, cara, a gente precisa fazer algo com que o paciente tenha aderência. Vamos começar com a dose do remédio baixa. A gente procura pecar pela falta e não pelo excesso, nunca aqui. E vamos inserindo o exercício de forma gradual para que ele tenha aderência. Ele tendo aderência, a gente incluindo pequenas vitórias ali semanais, diárias, a depender da frequência de cada um, a probabilidade do exercício virar um hábito na vida desses pacientes é muito grande. Então, existem pacientes que hoje eu comecei atendendo, sem exagero nenhum, 10 minutos. Médicos, a gente tem muito pacientes que são médicos dentro da assessoria. E já aconteceu do médico ficar, não, não, quero fazer só isso, quero tranquilo. Vamos, a gente atende 8, 10 minutinhos hoje, acabou. É sério, acabou, acabou. Hoje são pacientes que treinam 40, 50 minutos, 3 vezes por semana, até entrando na característica que a gente precisa de 150 minutos semanais para não ser considerado sedentário, e assim tem sido como um papel principal para o idoso, a pessoa idosa, conseguir adquirir o exercício como hábito, inserir a constância em pequenos hábitos diários aí para que eles consigam ter essa perpetuação do hábito, digamos assim. Humberto e Camila, vocês que estão na sala de aula, no contato com esses alunos nas academias, nos clubes, tem exercícios que são proibidos para essa faixa etária? Porque a gente precisa ter algum cuidado diferente quando está falando de impacto, ou é tudo dependendo
da característica de cada aluno? Essa questão, as pessoas adoram primeiro achar, né, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Como a cirurgia que a gente acabou de falar de quadril com o Dr. Vitor, né? Então, assim, depende muito de como está cada pessoa, né? E não é se ela tem 60, se ela tem 70. Então, assim, tem exames, por exemplo, claro que a gente tem algumas avaliações, e a Humberto pode falar um pouco também sobre isso, que a gente vê que são claras, que são físicas, que a gente olha ali, qual é a capacidade, qual é a mobilidade que aquela pessoa ainda tem, qual é o nível de dor que ela sente, as limitações que ela tem ali de articulação, e cada ponto, dependendo do que a gente for fazer, a gente vai começar de um ponto, não exatamente diferente, mas de uma forma diferente, né? Porque existe uma evolução ideal ou correta a ser feita, normalmente. Então, isso é muito, muito relativo. E aí tem exames, por exemplo, uma pessoa que já está com osteoporose, né, num grau elevado, ou está começando com uma osteopenia, aquele desgaste. Então, o que é mais importante para aquela pessoa naquele momento? Ou quais são a gente falando de envelhecimento, qual é a necessidade? Então, por exemplo, uma pessoa que mora sozinha, precisa sentar e levantar da cama, da privada, do sofá. Então, assim, a gente sempre vê um contexto que é mais urgente e começa ali individualmente, de pessoa para pessoa. Agora, aqui a gente sabe que o idoso, né, que a pessoa perde uma quantidade de massa muscular muito grande, que os exercícios de equilíbrio, de estabilidade, de cognição, isso que o Vitor também trabalha muito, a gente sabe que a atividade física ajuda demais, a gente tem como desenvolver com exercícios ali dentro da sala de aula, né, ou do período ali da sessão, não necessariamente você precisa estar dentro de uma academia, tem pessoas sim que são conquistas, né, então são ganhos. Eu não gosto, eu falo, mas eu não gosto muito de falar, que o idoso, não é que ele exatamente como uma criança, mas a gente fala muito isso, né? Que a gente, no início da vida, é uma criança e no final a gente também tem características muito parecidas que se assemelham. Mas não tratá-los como criança, não é isso que isso é uma coisa muito que eu particularmente não gosto. Mas a gente faz algumas coisas dentro da sessão, né, Humberto, que para ter outros ganhos, que às vezes a pessoa não imagina que ela está tendo, né? Então, assim, é uma somatória de você analisar exames, ver a condição clínica dela ali, como é que ela está, e montar os treinos em função daquilo. Eu acredito muito na ideia do objetivo e necessidade, né? Eu tenho paciente, por exemplo, 77 anos, que ainda joga futebol com os amigos. Então, esse cara, ele vai ter dentro das sessões de treinamento dele, exercícios com mais impacto, exercícios de potência pura. Ele vai ter um treinamento ali focado para o desportivo forte. Só que eu tenho, por exemplo, 3 pacientes de 84 anos, mesma idade, mas perfis totalmente diferentes. Para que a gente vai botar práticas com impactos altos ou volumes muito altos de treinamento para aquele cara que tem uma resistência muito grande ao exercício, que já tem muitas doenças crônico-degenerativas acumuladas, entre outras coisas? Não tem necessidade, a gente acaba gerando uma dor muscular tardia, muitas vezes, que é o que eles não querem, e a pessoa idosa adora tomar um remédio, né? Eu tenho paciente que advia medicação assim é brinde. Eu falo, meu Deus do céu, como assim? Não, é só para tirar a dor, mas não sabe o mal que faz tomando tanto medicamento assim. E assim como não podemos deixar de prescrever o que é mais importante para eles: força e potência. O idoso precisa de força e potência. Todo idoso precisa ter qualidade ao levantar da cama, a autonomia para ir no banheiro sozinho, a desenvolver as suas atividades diárias de ir na geladeira, pegar uma simples garrafa de água, encher um copo de água para si, entre outras coisas que para nós aqui que estamos debatendo, isso é tranquilo. Mas eu tenho certeza que vocês também conhecem pessoas que têm dificuldades básicas no dia a dia. E isso gera, entre essa dificuldade propriamente dita, outros problemas físico-mentais,
diminui cognição em diversos aspectos, o idoso acaba se resguardando, ele acaba não querendo mais fazer coisa, ele acaba se sentindo uma necessidade, um encosto para a família. Isso é péssimo, porque em grande parte a gente encontra pessoas que estão sozinhas, que não têm um apelo, um acolhimento, perdão, da própria família, às vezes. É, Sobretudo, às vezes, pessoas que têm condições. Hoje eu encontro muito, hoje a nossa assessoria atende mais de 80, 90 pessoas a domicílio em home care, e a gente encontra, às vezes, pessoas que, cara, têm todas as condições do mundo, mas não tem um dos principais, que é o carinho e o apego da família. A família tem condição, joga, vai fazer isso, vai fazer isso, aquilo, e às vezes o que a pessoa quer é estar perto. Só isso. Mas graças a Deus o exercício físico, a atividade física entrando como rotina para eles, acaba trazendo essa vontade de viver, essa autonomia que acaba aproximando eles de outras coisas, de fazendo eles voltarem a fazer coisas que muitas vezes eles não faziam antes. Isso dá um ânimo a mais e com certeza dá ânimo aí para a vida e longevidade. Vitor, a Camila citou a questão da cognição, o Humberto falou também sobre os exercícios de memória. Também tenho visto muito no TikTok, inclusive tem um perfil muito bom de um neto com uma avó, em que eles fazem desafios de stop. Aquela Uhum. brincadeira de que tem que acertar e ela tem 96 anos. E é muito interessante como ela fica muito empolgada com o desafio ali com o neto, leva a brincadeira muito a sério e ganha dele várias vezes. Também tem essa questão de você manter o cérebro ativo. O que a gente pode fazer para incentivar os idosos sem fazer com que eles pensem que aquilo é mais um fardo, mais uma coisa para fazer? Tem atividades que podem ser feitas como lazer? Sim. Antes de responder, eu só queria fazer uma parte da discussão que eles fizeram, que a Camila e o Humberto fizeram. Uma coisa que eu tento explicar muito para os familiares e mesmo para os próprios pacientes da dificuldade de se iniciar com atividade física é que para eles aquilo é muitas vezes algo totalmente novo. É muito difícil você aprender uma coisa nova até que aquilo vire um hábito, né? Recentemente passei por isso. Eu comecei a fazer uma terceira língua e você tem que se alfabetizar de novo, né? É muito difícil. Eu me senti com 5 anos de idade aprendendo verbo, conjugação, numeração, etc. Então é difícil. Então a gente tem que ter consciência que para as pessoas que hoje têm 70, 80, 90 anos eles não sabiam dos benefícios da atividade física naquela idade. Para eles, aquilo é algo totalmente novo. Então, cabe muito da gente ter essa paciência, esse acolhimento de entender, de explicar. Por exemplo, eu não conheço absolutamente uma pessoa, nenhum amigo próximo, e 90% dos meus amigos são médicos também, que seja completamente sedentário. Eu acho que eu não conheço ninguém, porque as pessoas sabem do benefício disso. Da mesma forma como eu não tenho absolutamente nenhuma pessoa próxima a mim que fuma. E talvez se essa pergunta fosse feita para as pessoas que hoje têm 70, 80, 90 anos, a resposta é completamente diferente, porque não se sabia dos malefícios naquela época. Então, essa questão de explicar e de entender o porquê que ele está fazendo aquilo é fundamental. Eu sempre falo, tem muito paciente que pergunta assim, nossa, mas eu, com 85 anos, vou na academia. Vai na academia. Eu até. Eu vou numa academia em horários alternativos aqui no bairro e sempre tem muito idoso. Eu adoro tirar foto e tudo mais, porque eu mostro para eles depois. Inclusive, compartilho, que eu particularmente detesto fazer musculação, mas faço 3 a 4 vezes por semana porque eu quero ser um idoso, eu falo, um velho funcional. Saiu um estudo muito interessante esse ano. Essas coisas a gente vai guardando assim como chaves para convencimento. A publicação foi feita durante o Congresso Mundial de Cognição no Canadá, eu estava lá, e eles foi um dos estudos mais bonitos que se fez em relação à cognição sobre preservação cognitiva, chama US Pointer.
Esse estudo, na verdade, ele é uma replicação do FINGERS, que é um estudo de 2019 feito na Finlândia, e eles testam o benefício de intervenções multidomínios para preservação da cognição. Que essas intervenções multidomínios são atividade física regular, controle de comorbidades, e então tratamento intensivo de hipertensão, diabetes, lipidemia e todas as comorbidades, treino cognitivo e adoção de uma dieta saudável e dietas específicas. E aí eles replicaram isso, agora saíram os resultados, então eles fizeram isso nos Estados Unidos com 2.000 pacientes. Então, um estudo super robusto, pegando pacientes de todas as regiões dos Estados Unidos e acompanhar esses pacientes por 2 anos. Só que eles não pegaram pacientes bons, não. Eles pegaram pacientes idosos, diabéticos, que já tinham infartado, que já tinham tido AVC. Então, pacientes que tinham a cognição preservada, mas de risco de perda cognitiva. E fizeram essas intervenções ao longo de 2 anos. Então, treino cognitivo, atividade física, controle de comorbidades e dieta. E ao longo de 2 anos, os pacientes tiveram uma melhora muito importante. Ou seja, eram pacientes sob muito alto risco de perda cognitiva, mas eles não só não perderam, como eles tiveram ganhos. E o estudo não seria ético se ele tivesse um grupo controle e um grupo intervenção, porque a gente já sabe que isso é benéfico. Então não tinha grupo intervenção, não tinha grupo controle. Qual que era a diferença? Uns eram autoguiados, então eles recebiam todos os encartes e informações e tudo mais, e eles faziam meio que aquilo sozinhos, mas mesmo assim com uma boa taxa de adesão, e os outros eram um grupo intensivo, então eles tinham que fazer as atividades em grupo, eles tinham que ir presencialmente em todas as orientações de nutrição, de treino cognitivo e nas consultas. Ambos melhoraram. Mas o grupo que foi de tratamento intensivo, ele melhorou muito mais do que o grupo autoguiado. E eu adorei isso, porque sempre que eu preciso prescrever, estou recebendo um paciente de consulta nova e estou falando sobre isso, eu mostro esse tipo de resultado e de impacto. Se tem uma coisa que o paciente tem pavor, é de perder a autonomia, de perda cognitiva. Não que isso é uma garantia de que ele não possa ter em algum momento, mas que a gente consegue retardar isso, que a gente consegue preservar é uma coisa muito importante. E eu nunca. É uma outra coisa que a gente sabe e quem faz diferente está fazendo errado. Você virar para o paciente no final da consulta, quando ele está quase em pé, indo embora com a receita na mão e falar: ah, e tem que fazer atividade física. Ele não vai fazer. Então, assim, é um tempo grande da consulta, pelo menos que eu reservo, para conversar sobre aquilo, para explicar talvez qual que seria a atividade ideal, para indicar um profissional que vai fazer aquilo com ele para explicar as dificuldades do começo. Então, o nosso papel nisso é muito importante. Tem um, tem um estudo, você falando sobre isso agora, Vitor, que eu adoro falar. Não sei se o Humberto conhece, é um estudo de 2017 do Beckshoft, eu adoro ele tem alguns estudos, e que eles pegaram 65 idosos, e a média deles era de 86 anos, durante 12 semanas, 3 meses, 3 meses, né? 12 semanas. E eles dividiram em 2 grupos. O grupo que fazia 3 vezes por semana musculação, imagina a média de idade, gente, de 86 anos de idade, tá? Eles dividiram em 2 grupos, e os que faziam 3 vezes por semana musculação, né, monitorada, e o grupo, nesse caso, o estudo, por exemplo, tinha o grupo controle. Eu, inclusive, usei desse estudo, eu mostrei para minha mãe tem 81 anos de idade, e praticava muito pouco, assim, de vez em quando uma caminhada, mas praticamente nada. E aí eu peguei e mandei um dia para ela, falei: mãe, eu queria muito que você lesse esse estudo, né, mostrasse mais o resultado para ela. E aí, ali dava que depois de 12 semanas, o grupo controle, que não tinha feito nada, as pessoas da idade dela, né, tinham perdido 2% de massa muscular e tinham perdido 7% de força. Você imagina, em
3 meses. E o grupo, porque a resposta é muito rápida também, né? De pessoas que estão nessa idade completamente parados, né? Nós estamos falando de um público bem específico, nós estamos falando de pessoas que já treinam, como, né, o aluno do Humberto, e, enfim, e pessoas que estão ali já bem acompanhadas, pessoas estão paradas. E o grupo que fez, que conseguiu fazer essas 3 vezes por semana, que foi acompanhado, eles ganharam 3,4% de músculo e ganharam 15% de força. Então, é um negócio que faz tanta diferença, né, o segurar uma sacola, o segurar um copo, o conseguir ter força para abrir uma geladeira, porque a gente acha que não, mas aquela pressão que a geladeira faz na hora de abrir, né, é diferente, uma porta. Então, assim, isso que está ao nosso alcance, né, são coisas muito importantes de serem feitas e aplicadas no nosso dia a dia. Então, isso que você falou, você acolher a pessoa e conversar um pouco sobre a prática da atividade física, que é o que vai mudar muito a vida dela, né? Porque o remédio, o medicamento ser manipulado, comprar e tomar ali todo dia é uma coisa que não tem pessoas que colocam uma certa resistência, mas é muito mais fácil do que você agir nisso. Então, você tem que se dedicar mais tempo na atitude, no porquê que ela vai fazer, dar opções, né? Para quem sabe, começa, como o Humberto falou, começa com 6 minutos, 8 minutos, a gente vai chegar lá, né? Algo que eu particularmente faço dentro dos atendimentos é que hoje os pacientes que são atendidos por mim são pessoas que realmente precisam do atendimento individual comigo. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas que eu começo a atender, a minha ideia é dar alta para eles no sentido de quê? Deles ficarem cada vez mais independentes. Até umas 2 semanas atrás, eu atendo um senhor há alguns anos, ele tem 83 anos, super ativo, bem, e é uma das pessoas que eu encarei como esse cara não precisa mais de mim. Ele está comigo aqui porque ele gosta de estar comigo. E ele começou a namorar recentemente. E a namorada dele é super fitness. Ela tem 79 anos e ele vai até o prédio dela treinar e me levava. E aí um belo dia eu cheguei para ele e falei: Seu Rafael, o senhor não precisa mais de mim. O senhor está super bem, o senhor está treinando bem. Eu sou o personal auxiliar aqui, porque a sua namorada está lhe treinando bem. E eu acho que o senhor pode já desonerar esse valor que o senhor me paga, pode continuar treinando. E assim eu faço com outros pacientes em jogar para treinar em grupo lá conosco no estúdio também. Quando eu vejo que o paciente já está apto para conseguir uma atividade em um grupo, a gente pede para que ele migre de atividade. Por quê? Muitas vezes a atividade em grupo traz para o paciente uma confiança que às vezes a gente como profissional não consegue passar. Do que o paciente que está vendo ali que o colega dele está conseguindo desenvolver o que foi proposto, ele se sente mais confiante em desenvolver aquela atividade também. E ele acaba tendo a iniciativa por ele de, eu vou fazer, dá para fazer, a fulana tá fazendo, ciclano tá fazendo. E ele vai e realiza. E aí chega, para concluir, não ficar muito longo, o estudo que eu ia citar, que eu falo para todo mundo desse estudo, e eu adoro esse estudo, que é um dos estudos mais antigos da humanidade, que foi um estudo feito sobre o desenvolvimento humano pela Universidade de Harvard. O estudo, ele inclusive tem um vídeo dele no YouTube, apresentado por um dos diretores deles, o Robert Waldinger, que se chama The Good Life. É um estudo de 1938, até o dia da apresentação do Robert nesse TEDx. Esse estudo ainda estava ativo e ele ainda está ativo hoje. Então ele tinha mais ou menos uns 75 anos quando o Robert apresentou esse estudo. Esse estudo estudou 724 homens nos Estados Unidos, divididos em 2 grupos. Um grupo eram estudantes de Harvard e o outro grupo eram crianças pobres dos bairros de Boston.
eram grupos socialmente econômicos bem diferentes, e o intuito desse estudo era descobrir por que umas pessoas eram mais felizes, por que umas viviam mais, por que algumas adoeciam mais e outras menos. E no início do estudo perguntaram para essas pessoas o que é que elas queriam ser da vida, o que é que elas almejavam. 80% queriam ser muito ricos, 50% queriam ser muito famosos, e uma grande parcela também queria ser rico e famosa também. E esse estudo, concluindo, ele basicamente concluiu algo básico, que a gente entrega muito hoje dentro dos nossos grupos de atividade física. Ele concluiu que pessoas que tinham relações seguras, relações com pessoas que eles sentiam confiança, tinham capacidade de conseguir ter uma saúde cerebral melhor. Eles identificaram que a solidão era algo extremamente prejudicial à saúde. Eles concluíram que uma pessoa se manter dentro de um trabalho que não faz mal, que não faz bem para ela, é muito pior do que ela pedir uma demissão. Idem dentro de um relacionamento, estar dentro de um relacionamento que não faz bem para aquela pessoa é muito pior do que a dor de um divórcio, entre outras coisas. E dentro disso estava fortemente um ponto que era viver bem em comunidade. E viver bem em comunidade tem sido um ponto muito chave dentro dos nossos treinamentos, sejam nos nossos estúdios, sejam quando eu peço para alguém falar, cara, sai, você não precisa mais de mim, vai para uma academia, vai fazer aquela atividade de dança que tu sempre quis fazer, vai para aquela viagem que tu sempre teve vontade de fazer e agora tu tem a oportunidade de fazer, sai de casa. E isso tem sido não só o exercício físico, como propriamente dito, como algo positivo, mas sendo uma chave para trazer essas boas relações dentro dessas famílias e dessas pessoas. Humberto Peixoto, professor de Educação Física, muito obrigada por compartilhar com a gente todo esse conhecimento. E quem quiser te acompanhar no Instagram, conferir um pouquinho do teu trabalho, como pode fazer? Só me seguir lá no Instagram, Humberto Peixoto. Lá a gente tem um pouquinho de entretenimento, um pouquinho de ciência, um pouquinho de prática, um pouquinho de tudo lá. De comida também, que eu adoro. Obrigada, Humberto. Doutor Vitor Dornella, geriatra do Hospital Sírio-Libanês. Doutor, quem acompanhou a nossa conversa e acha que está precisando de um geriatra, como pode entrar em contato? Também no Instagram acho que tem fácil lá os contatos do consultório e tudo mais, é @dornelas.victor. Obrigada, Obrigado. doutor. Foi um prazer. Camila Prazer. Ricci, a gente volta no próximo final de semana com mais um Band News Informa. Seus conteúdos continuam no Instagram também, né? Sim, continuam no @Camila, underline, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Até semana que vem, Isabela. Um beijo, até a próxima.